Bom, nosso assunto agora é saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, mostra que o diabetes atinge cerca de 9 milhões de brasileiros. Pois é, e isso, Márcio, corresponde a cerca de 6,2% da população adulta. Nessa reportagem que a gente vai mostrar agora para o pessoal de casa, vamos saber mais sobre prevenção e tratamentos para a doença. Confira. Esse agricultor, há mais de 20 anos, convive com diabetes tipo 2. Seu Manuel, mesmo com a doença, tenta ter uma vida normal. A maioria das coisas que eu gostava, eu já não posso comer mais. E como se uma vez na semana ia a mulher brigando comigo, tem mais isso. E hoje tem uma vida mais saudável, uma preocupação maior. Sim. Não posso reclamar da minha vida não, graças a Deus. Assim como seu Manuel, Michele também é diabética, mas do tipo 1. Para ela, descobrir que tinha doença aos 15 anos não foi nada fácil. Há 19 anos, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida tranquila, né? Tenho uma qualidade de vida melhor, por conta que eu faço o uso da bomba de infusão de insulina. Mas no decorrer desse tempo todo, na descoberta, eu passei por muitos altos e baixos, né? Com muito problema de infecções urinárias, o controle que eu não conseguia ter antes do uso da bomba de infusão, ou ele dava baixo demais ou ele dava alto demais, né? Ele ficava oscilando muito, né? O controle, eu não tinha o controle, não conseguia. Ninguém na minha família tem diabetes, nem tipo 1 nem tipo 2. O diabetes é uma doença crônica e ocorre quando o organismo não produz insulina suficiente ou não consegue processar de maneira adequada, suprindo as necessidades do corpo. É uma doença silenciosa que reduz em até 7 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Existem muitos tipos de diabetes, mas sendo que os mais comuns, né, que correspondem a quase 99% de todos os pacientes com diabetes, são tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Desses três, o mais comum é o tipo 2. O diabetes afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que até em 2025 esse número aumente para 380 milhões. Já que no Brasil, o número de pessoas com a doença chega a 13 milhões. Mas se nada for feito contra o sedentarismo e a má alimentação, esse número pode chegar a 20 milhões até 2030. Essa doença de registro milenar ganhou velocidade de epidemia na vida moderna. Se multiplica na falta do tempo, na correria do dia a dia, que leva muitas vezes as pessoas a trocar uma alimentação saudável por um sanduíche gorduroso. Do diabetes em si, depende muito do tipo. O tipo 1, a causa é um problema imunológico, ou seja, o pâncreas produz insulina, o sistema de defesa do organismo, os anticorpos, eles reconhecem a célula produtora de insulina do pâncreas como estranha, é a célula beta, então eles vão lá e agridem a célula beta, ela automaticamente para de produzir insulina. Então esse é o tipo 1, problema imunológico. O tipo 2, ele é uma herança genética, ou seja, mais de uma pessoa normalmente tem o diabetes na família, e ele é um defeito múltiplo, de múltiplas situações, da célula que não responde bem à insulina, do pâncreas que não produz insulina de forma adequada ou na quantidade adequada. Esses fatores todos se manifestam principalmente quando a pessoa ganha peso, quando a pessoa se torna sedentária ou quando a pessoa tem uma alimentação inadequada. Então, resumindo bem, o tipo 2, a pessoa tem a tendência genética e ela contribui bastante com essas alterações do estilo de vida que fazem com que ele apareça. No ranking da Organização Mundial de Saúde, em 2007, o Brasil ocupava o 8º lugar na posição no número de pessoas com diabetes. Em 2010, passou para o 5º lugar. Em 2013, o país ficou em 4º lugar na quantidade de diabéticos no mundo. Só perdeu para a China, a Índia e os Estados Unidos. Em cada situação, essa forma de lidar com ele pode ser diferente. O que pode ser bom para um paciente com diabetes não é bom para outro, mas assim, o importante é que a pessoa respeite o fato de ter diabetes e siga as orientações médicas adequadas para que ela possa ter uma vida normal, produtiva, normal, sem nenhum problema. Tipo 1
é insulina, desde o diagnóstico. E esse tipo de diabetes, inclusive, existem várias formas de insulinoterapia, né, de tratamento com insulina. A forma mais avançada é o tratamento que a gente chama com contagem de carboidratos, em que a pessoa come, conta quantos carboidratos tem nessa refeição e aplica insulina de forma suficiente para fazer frente a esses carboidratos. Então essa pessoa tem inclusive liberdade de alimentação. E a forma mais avançada para esse tipo é a bomba de infusão de insulina, que infunde doses muito precisas de insulina. O tipo 2 baseia-se em controle de dieta e atividade física e uma série grande de medicamentos, incluindo algumas vezes até a própria insulina. Esses medicamentos podem ser de administração oral ou de administração injetável. Existe uma gama muito grande de medicamentos, é um grande quebra-cabeças que a gente tem para saber qual o medicamento mais adequado para cada paciente.